Amado, quero nos convidar a abrir o Santo Livro na segunda epístola do apóstolo Paulo aos Tessalônicos, capítulo 2, versículo 1 em diante. Foi muito pertinente a abertura do culto, o texto que o Maico mencionou. Isso tem falado muito comigo o dia todo, né? Então eu quero compartilhar um pouco, eu quero ser bem sucinto. E se der tempo ainda eu quero compartilhar 2 vídeos que eu baixei aqui. Embaixo tem espaço. Então eu posso me exaltar aí. Ah, tá. Capítulo 2. Amém? Está escrito assim no Santo Livro: Ora, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamo-vos, irmãos, que não vos movais facilmente do vosso modo de pensar, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como enviada de nós, como se o dia do Senhor estivesse já perto. Ninguém de modo algum vos engane, porque isto não sucederá. O quê? A vinda do Senhor. Isto não sucederá sem que venha primeiro a apostasia. Note que ele coloque a apostasia. Não é simplesmente uma apostasia, porque no tempo de Paulo já havia apostasia. Ele está falando de uma apostasia diferenciada. E seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição, aquele que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou objeto de adoração, de culto, de sorte que se assentará no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. E não vos lembrei que eu vos dizia estas coisas quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis que o detém para o seu próprio tempo seja revelado, pois o mistério da iniquidade já opera. Somente há um que agora o detém, até que seja posto fora. E então será revelado esse iníquo, o que o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá com a manifestação da sua vinda, com seu aparecimento. Versículo 9. E a esse iníquo cuja vinda, olha só, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, de engano, de farsa, e com todo engano da injustiça, para que os perecem, porque não receberam o amor da verdade para serem salvos, não receberam Cristo, e por isso Deus lhes envia a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na injustiça. Amém, amado? Tenha bondade, em nome de Jesus. Capítulo 2. Com a aftasia na ponta da língua. Mas amém. Eu estou preparando essa mensagem aqui ainda. Comecei a preparar ela hoje ainda lá no trabalho. Quando dava uma folguinha eu ia lá e digitava. Rapidinho. Digitava. Vim aqui, faltava só um pouquinho. Rapidinho ali. Mas ainda não terminei. E talvez o título seja esse: O Homem do Pecado. O Homem do Pecado. Por que o Homem do Pecado? Porque de fato Paulo aqui ele queria alertar aos Tessalônicos. Ele queria orientar aos Tessalônicos, instruir, abrir a visão, a mente, o entendimento dos Tessalônicos quanto à vinda do Senhor e em relação à vinda do Senhor, a manifestação daquele que se opõe contra o próprio Senhor, cujo qual Satanás nós vemos e entendemos e discernimos na Escritura, que de fato Satanás ele tenta ser como Deus. Esse de fato foi o motivo pelo qual ele perdeu o seu lugar no céu. Ele perdeu a sua posição de salvação, vamos colocar assim. Por que perdeu a posição de salvação? Porque ele pecou num corpo glorificado. Tanto que eu, de maneira pessoal e não dogmática, penso que
a liberdade que os anjos tinham de se posicionar em servirem a Deus ou não, ela foi cerceada, foi cancelada. Porque os anjos, de alguma maneira, tinham a voluntariedade de adorarem a Deus. Mas, de alguma maneira, Satanás, com a sua persuasão, com a sua eloquência, com a sua inteligência, com a sua beleza, com todo o seu encanto, conseguiu ludibriar seres celestiais, amados. Agora, um ser que teve o epípeto de conseguir ludibriar seres celestiais, que de alguma maneira estavam próximos de Deus, viram a glória de Deus, quem é Deus, gozavam da eternidade, não tem condição de nos enganar? Não tem, amado. Então, esse Deus, quando vê esse ser, Satanás, que outrora hoje é Satanás, a serpente, o diabo, enfim, todos os seus adjetivos, Deus, ele já tinha um plano bolado para a salvação da sua criação, o homem. O céu e a terra eram uma fusão antes da queda. Tanto que quando você vai para a epístola de Paulo aos Efesianos, ele fala, para tornar a congregar todas as coisas, o céu e a terra. Se diz para tornar a congregar, significa que antes era congregável. Era unido, era unificado, de maneira tal que Adão tinha relação direta com Deus. Adão era um ser eterno, Adão era um ser que não era fadado à morte, tal qual Deus falou, que não era para ele tocar na árvore da ciência do bem e do mal. Note que Deus não proibiu Adão de tocar na árvore da vida. A árvore da vida era acesso livre ao homem. Tanto que quando o homem peca, Deus expulsa o homem do jardim para que o homem não toque mais na árvore da vida. E Deus fala, nós temos que inibir o homem de tocar na árvore da vida para que ele não seja como Deus. Então, a liberdade que o homem tinha para tocar ou para se alimentar, para se nutrir da árvore da vida, após a queda pelo fato do homem ser enganado pela serpente, é cerceada. Tanto que Deus coloca um querubim, alguém que guarda na porta do jardim para guardar a entrada, o caminho que a Bíblia fala. Gênesis 3, o último versículo. Então Deus coloca um querubim para inibir que o homem entre de novo no caminho da eternidade. Qual o intento de Deus agora? Agora o verbo que criou todas as coisas, ele vai se carnificar, se tornar homem, se tornar a imagem daquele cujo qual ele criou. Mas Deus, de fato, em João 6,24, diz que Deus é Espírito. Mas João também vai mencionar que, de fato, o verbo, ele se fez carne. Por quê? Porque só era necessário e aceitável um sacrifício de carne para salvar os seres humanos. Não tinha como simplesmente ser um sacrifício de animais. Era sombra. A realidade é Cristo, diz Paulo. Tudo outrora era sombra. A realidade é Cristo. Por exemplo, a minha sombra não é a minha realidade. Você consegue pegar na minha sombra? Não. É um reflexo da minha imagem. É simplesmente uma sombra. É um reflexo da minha imagem. Mediante a luz é a sombra. Então, Deus se faz carne. Quando Satanás, que também é espírito, é um anjo caído, observa e vê que Deus agora se fez carne, ele se desespera. De alguma maneira ele se desespera. Ele fica tentando arquitetar uma maneira de tentar impedir o plano salvífico de Deus. E quando Cristo começa a pregar numa sinagoga, Marcos capítulo 1, a partir do versículo 21, a primeira manifestação demoníaca, corpórea, se apresenta. O homem também abre campo para que Satanás já não esteja mais fora, mas dentro dele. E ali Cristo pregando a palavra, um homem dentro da sinagoga se manifesta. A Bíblia fala que ele se revolve, ele se debate, ele se convulsiona, ele chama a atenção, ele quer tirar o foco da palavra. E quer focar para ele, fazer com que os homens não prestem atenção na palavra de Cristo.
E é isso que o diabo de fato faz na sinagoga de Satanás. Se manifesta, ruge, fica de mão curvada, fala coisas. As pessoas ficam ludibriadas, encantadas, ouvindo o diabo. E a palavra de Jesus de fato não ecoa. A palavra do reino de fato não manifesta graça. De fato a palavra de Cristo não salva a alma humana. Por quê? Porque é um demônio no altar falando. Porque há demônios em púlpito ministrando. E o Espírito Santo de maneira expressa está falando que Satanás está nos púlpitos. Satanás está nas congregações. Satanás está com os microfones. Satanás está no sistema. E Cristo fala, cala-te. Cristo não expulsa de maneira primária. Cala-te. E depois sai dele. Cala-te. O homem do pecado, ele quer aparecer. E por que ele faz isso? Porque ele não quer que nem eu nem você tínhamos ou venhamos a ter aquilo que ele tinha. Ele não quer. Que ele sabe que de alguma maneira era bom. Muito bom. Quando Deus termina a criação e o homem, ele fala, criou Deus o homem e viu que tudo que ele fizera era muito bom. Antes da queda, tudo muito bom, com acesso direto à árvore da vida. Vem Jesus e torna a nos dar de novo acesso ao caminho. Ele fala, eu sou o caminho agora. E eu sou a vida. Homem símbolo de árvore. Eu sou a árvore da vida. Se alimentam de mim e entram de novo no jardim. É isso que Jesus queria falar. Através da minha pessoa que se carnificou, através da minha pessoa, do homem que se fez ali, para que vocês de novo tenham acesso ao jardim, venham e se alimentam de mim e tenham vida eterna. Mas Satanás quer nos inibir. Ele pega a árvore da ciência, do bem e do mal. Se alimenta. Coma. Você pode. Deus sabe que se você comer, você vai ser como Deus, mas quem quer ser como Deus é Ele, não é a gente. Mas só que toda vez que a gente se alimenta do sonho do diabo, a gente não se torna semelhante a Deus, a gente se torna semelhante ao diabo. E Satanás quer isso. Satanás quer isso. Por quê? Porque ele sabe que a vinda do Senhor há de se manifestar. Paulo declarou isso. E eu já começo aqui. Ele fala, ora, quanto à vinda do Senhor, o que ele quer dizer? Ele está falando que a vinda de Jesus é certa, amado. Ele está falando que de fato, aquele que morreu e ressuscitou foi assunto, ele voltará. Ele está falando quanto à vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a nossa reunião, congregar de novo com Ele. Rogamo-vos, irmãos, que não vos movais facilmente, de maneira fácil, simples. E é isso que tem acontecido, Maico. As pessoas estão se movendo de maneira fácil, Luiz, do entendimento acerca da volta de Jesus, Marcelo. O entendimento das pessoas está sendo diluído. O entendimento das pessoas está sendo roubado de maneira fácil. E Paulo está falando, eu não quero que vocês se movam de maneira fácil. O modo de pensar de vocês. O entendimento de vocês. Por que ele fala do entendimento? Porque Satanás está oferecendo a árvore do conhecimento. Ciência ali é conhecimento. A árvore do conhecimento, do bem e do mal. Nós estamos vendo aí o avanço da tecnologia, da ciência. A nanotecnologia está aí. A fusão do homem e a máquina. O filme que ganhou o Oscar, se eu não me engano, o nome do filme é Eu ou é Ela, se eu não me engano o nome do filme. Que um homem ele se apaixona por uma máquina. Por uma máquina inteligente que fala, começa a dialogar com ele, e ele está na sua casa, ele começa a jogar um jogo virtual, em que o boneco virtual faz todos os movimentos do homem de uma maneira muito realística. E ele fala com uma máquina que de fato fala com ele como se tivesse vontade própria, a ponto desse homem se apaixonar e surtar. Ganhou o Oscar, não vai ganhar? Claro, Satanás que está nisso tudo. Não vai ganhar, e todo mundo o ator fica famoso, aquela coisa. Não vos movais facilmente do vosso modo de pensar. Aí ele diz outra coisa que é importante para nós. E nem vos perturbeis, quer por epístola,
quer por Espírito, quer por palavra, como enviada de nós, como se o dia do Senhor estivesse já perto. O que Paulo está falando? A vinda do Senhor é certa. O retorno de Jesus é certo. Todavia, não vivam perturbados com isso. Não vivam atribulados com isso. Não vivam como se, ai meu Deus, vai voltar agora. Meu Deus, eu pequei. Jesus, eu estou fora da graça. Ai meu Deus. Calma. Não os perturbeis. Não fiquem aflitos, quer por espírito. Espírito aqui é do homem que fala, do homem que prega, do homem que orienta, que vai de alguma maneira perturbar o espírito de vocês. Quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola enviada de nós, como se o dia do Senhor viesse já hoje. O intento dessa minha palavra não é para perturbar o espírito de ninguém, meu Deus, Jesus vai voltar amanhã. Não é isso. O intento é: não vos movais facilmente do vosso modo de pensar. Não vos mova. Que é isso que Paulo quer dizer. Tanto que quando Cristo é depois visto por mais 500 testemunhas, em Atos capítulo 1, versículo 9, ele fala isso. E tendo ele dito isso, estas coisas, quem? Cristo, foi elevado para cima, enquanto olhavam, e uma nuvem o recebeu, ocultando os olhos, estando eles com os olhos fitos no céu. Quem? Os apóstolos, os discípulos, aquele que ele falou: ficai, pois, em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Lucas 24, 49. Fiquem aí. Ele aparece aos discípulos, ministra aos discípulos, orienta. E ele está sendo assunto aos discípulos. Meu Deus, o mestre está indo, Jesus. E agora? Aí ele vai falar. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles apareceu 2 varões vestidos de branco. São anjos, os quais lhes disseram: varões galileus, por que ficais olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi elevado para o céu, há de vir assim como para o céu o viste ir. Meus amados, nós não vimos Cristo subir, mas nós veremos Cristo descer, amados. Nós não fomos aqueles que estavam com os apóstolos, com os discípulos, no dia de Pentecoste, vendo o Espírito Santo visitar a igreja, encher a igreja e fazer o reino de Deus avançar, o corpo místico de Cristo Jesus, fazer a obra maior que Cristo falou. Mas nós seremos aqueles que vamos experimentar o maior avivamento que a terra há de ver, o avivamento poderoso do Espírito Santo, e nós veremos Cristo voltar. Nós vamos ver. Eu creio nisso. Aleluia. Mateus 24, 29, Cristo falou: logo depois da tribulação daqueles dias, escurecerá o sol, a lua não dará a sua luz, as estrelas do céu cairão, os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão. Por que vão se lamentar? Porque viveram para si, para a injustiça. Porque não receberam o amor da verdade. E quando eles verem tudo isso, terão um impacto. Meu Deus! Tudo que os crentes pregaram era verdade. Tudo que estava escrito na Bíblia era verdade. Tudo que aquele livro preto que vendia nas livrarias estava lá e todo mundo falava. Os crentes loucos, bitolados falavam. Era verdade, ele voltou. Ele está aí. Se lamentarão e verão. Não somos nós, vamos ver, mas eles também verão. Vira o Filho do Homem sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória, e ele enviará seus anjos. Os anjos que viram Cristo subir são os mesmos anjos que voltarão com Jesus. Mas só que dessa vez eles não só virão e falarão aos homens como falaram em Atos. Eles virão e vão ajuntar os santos, vão reunir os santos, vão levar os santos, Glaucia e Adriana, vão nos tirar daqui desse lugar, vão nos tirar. Se nós estivermos mortos, seremos ressuscitados primeiro. Se estivermos vivos, nossos corpos serão transformados. Os escolhidos dentre os 4 ventos, de uma a outra extremidade do céu. Ele virá. Ele virá. Todavia, Ele está em você. O Espírito Santo se move em você, até com gemidos. E o quê?
Inês, como não tem como expressar. Eu ia criar uma palavra, eu gosto de criar palavra. Inverbalizado. É algo inverbalizado, não tem como expressar. É inverbalizado, inexprimível, não tem como expressar. Por quê? Por que tem um momento, Glaucio e Adriana, que a gente vai gemer demais, em que a gente não vai ter condições de falar, a lágrima escorrerá, nós vamos se contorcer, nosso estômago doerá, e a gente não vai ter condição de falar. E o Espírito Santo de Deus vai gemer também, com um gemido que é inexpresso. Você tem noção do que é isso? O próprio Espírito Santo não tem condição de verbalizar? Do que é isso que Jesus está falando? Ele está falando dos dias que virão, que vai ser tão difícil que o próprio Espírito Santo vai se expressar de maneira inexpressa. É até um antagonismo isso, amor. Por quê? Porque ele verá e sabe que esse anticristo, a besta, o falso profeta, o governo mundial, eles vão tentar nos enganar de uma maneira consistente, Marcelo. Paulo falou isso, ele fala, versículo 3 de Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, ele fala: ninguém de modo algum vos engane, de modo algum. Não permita que ninguém de modo algum aqui é o quê? Novela, filme, livro, série, nada. Palavra, igreja, ministro, nada, não permita que ninguém, de modo nenhum, vos engane. E hoje eles utilizam tudo, a indústria cinematográfica, a indústria televisiva, os livros. Oi? Dispensa, já botei aqui. Os cursos, a indústria cinematográfica, as indústrias da telenovela, as minisséries, tudo. Os comerciais, palestras. De modo nenhum vos engano. Tem pessoas abandonando Cristo por causa de faculdade, amor. Muito. Você está entendendo? Entra para a faculdade e abandona Jesus. Não, eu preciso do meu futuro. Eu preciso galgar algo. Eu preciso aderir, senão eu vou ficar para trás. E vai ficar. E vai ficar. Aí ele fala, ok, ele vai vos enganar. Cristo voltará. Mas antes de Cristo voltar, tem um grande sinal. Qual, Paulo? Terremoto? Não. Tsunami, Paulo? Não. O quê? A apostasia. As pessoas repudiarão a fé. As pessoas negarão a fé. As pessoas voltarão atrás. As pessoas que antes choravam, as pessoas que antes passavam a madrugada lendo a Escritura, as pessoas que antes faziam vigília, as pessoas que antes faziam jejum, as pessoas que antes visitavam, as pessoas que antes pregavam, vão voltar atrás. E essa apostasia aqui não é tão simplesmente abandonar a fé e seguir no mundo, é se levantar contra Cristo. Note que são pessoas que não estão simplesmente ficando no pecado. São pessoas que negam a palavra veementemente, negam que Cristo veio em carne, negam de fato que de verdade ele voltará, não acreditam, estão se apostatando. As religiões estão virando, as religiões denominadas evangélicas, está virando um picadeiro. Pastores agora são palhaços, piada o tempo todo. Ah, mas é o ministério dele. Que ministério dele o quê? Conversa fiada, o ministério é a pregação do evangelho. É a morte, vinda e ressurreição de Cristo Jesus. Enganando pessoas. Talk show. Piada gosta o tempo todo. Apostasia. E Cristo fala algo fantástico. Ele fala, Mateus 24, onde ele fala: igualmente hão de surgir falsos profetas e enganarão a muitos. Não é pouco. Os poucos estão na congregação dos justos, dos santos, amado. Muitos são chamados, de fato, poucos são os escolhidos, disse Jesus. Mas enganarão a muitos. Aí Cristo ainda ratifica ainda, Mateus 24, ele fala: porque hão de surgir falsos cristos, falsos profetas,
E pior, farão grandes sinais e prodígios, de modo que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Esse tempo há de chegar. Como em alguns lugares, já chegou. Mas essa apostasia vai se generalizar de uma maneira tão absurda que isso vai tomar todo o globo. Falsos profetas elaborando grandes sinais, amados, e maravilha. E as pessoas vão se encantar por isso, vão enxergar Deus nisso. Mas só que não é o Deus de Israel, não é o Todo-Poderoso de Jacó, mas será a manifestação do falso profeta, a manifestação do anticristo. E aí Timóteo fala isso também. Paulo fala isso para Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 em diante, ele fala: conjuro-te diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos pela sua vinda e pelo seu reino. Prega a palavra, isto em tempo e fora de tempo, admoesta, repreenda, exorta, com toda longanimidade, ensino, doutrina, porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, não suportarão a santidade, não suportarão a exortação. Eles não vão resistir. Mas, tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, coisas boas, hinos legais, gostosos, instrumentações, instrumentos, mega som. Pastor, isso é pecado? Não. Se tivesse, eu ia adorar. Um mega som, um bom instrumental. Só que as pessoas só estão em busca disso. Eu ouvi essa semana: pastor, essa semana eu fui visitar uma outra igreja aí, porque lá em Teresópolis, Petrópolis, sei lá. Pastor, você tinha que ver o som. Pastor, meu Deus, mas que som bonito, cântico, aquela coisa do céu celeste. Coisas agradáveis. Coisas agradáveis. Pastor, você tinha que ver aqueles hinos que o Glaucio fala, os louvores contemporâneos. Aquela maravilha, as guitarras e baixo, e o cara da bateria, e aquela coisa toda. Pastor, que culto bom. Falei, coisas agradáveis. E ajuntarão para si mestres segundo seus próprios desejos. Pessoas que vão incentivar de fato de maneira veemente, busca o mundo, busca a terra, estuda, se qualifica, faça curso. Amados, eu falo tudo isso também, mas eu falo para nós termos equilíbrio. Sabermos equiparar as coisas, sabemos que isso, sobre tudo isso, não se constitui no bem que a gente possui. A nossa morada de fato não é aqui. Mas as pessoas querem buscar o reino da terra, querem terra, o tempo todo terra. Lembra quando Pedro se manifestou? Jesus falou: para trás de mim, Satanás, porque tu não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. O diabo só quer isso, fazer com que a gente busque as coisas dos homens. E Cristo estava falando: convém que o Cristo padeça, seja entregue na mão dos pecadores, dos religiosos. E Pedro, não. É mesmo quando a gente prega, Cristo vai voltar, as pessoas, não. Que isso? Eu nem cursei ainda, nem casei, não tenho filho, que isso? Mas Cristo vai voltar. Eu não quero ouvir. Para trás de mim, Satanás. Tu não pensa nas coisas de Deus. Porque Deus quer que Cristo volte e voltará. Mas tu pensa nas coisas dos homens. E não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão às fábulas. O que acontece nesse lugar é fábula. É caverna do dragão. É lenda. É loucura. É insensatez. Aí tu lê as escrituras e fala: meu Deus, eu nunca vi os apóstolos fazerem isso. Eu nunca vi Jesus fazer isso. Eu nunca vi Pedro, Paulo, Felipe, Tiago, João. Nunca vi ninguém deles fazerem isso. Fábula. E as pessoas estão voltando. Estão fazendo. Mas não está nas escrituras. Não está nos escritos dos pais da igreja. Na história da igreja não está. 1 Timóteo 4:1 em diante ele fala, o texto que o Michael leu, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão algum da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina, ensinos de demônio, pela hipocrisia. Como é que o ensino vai vir? Pela hipocrisia de homens que falam mentira, engano.
e tem a sua própria consciência cauterizada, proibindo o casamento, ordenando a abstinência de alimento, falando, não come isso. É a mesma coisa que Pedro teve a visão. Claro que foi para a salvação dos gentios, mas é a mesma coisa. Nós sabemos o que devemos comer, está lá em Atos, e o que não comer. Mas Pedro recebeu a visão de Deus, e Deus falou para ele, Pedro, mata aí, come. Pedro fala, quê? Eu sou judeu, nunca comi isso. Nunca porei algo imundo na minha boca. E Deus fala, não chama de imundo aquilo que o Senhor santificou. Aí ele fala aqui, ó, proibindo o casamento e ordenando a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis. Ou seja, tudo que Deus criou são para os fiéis. Os fiéis recebem e fazem o quê? Senhor, louvado seja o teu nome. Bendito seja o Senhor, que me concedeu graça, Senhor, de trabalhar, de ter energia, saúde. E com isso, Senhor, consegui conquistar o alimento para a minha família. Deus, consagro isso ao Senhor. Acabou. Vai ser recebido com o Senhor com ação de graça. Não chegue no mercado e fala, isso aqui eu vou consagrar ao diabo. Tu não vai comer nada, mano. Tu não vai comer nada. Quando for no mercado, não pergunte se outrora for sacrificado, Paulo disse. Claro, se eu sei que algo é de falta, também não vou tentar. Tá dando doce de corno, me dá minha, me dá aí que eu gosto de doce. Por favor, né? Por favor, né? Me dá aí que eu gosto de chiclete, estou querendo mastigar chiclete. Por favor, né? Pelo amor de Deus, aí é tentar o Senhor, pô. Para serem recebidos pelos fiéis com ações de graça. E que conhecem bem a verdade. Olha só. Pois todas as coisas criadas por Deus são boas, todas, e nada deve ser rejeitado, e ser recebido com ações de graça. Ele ratifica de novo, porque pela palavra de Deus e pela oração são santificadas. Nós oramos ao Senhor, se santificou, acabou, amado. Aí ele fala, propondo essas coisas aos irmãos, será bom ministro de Cristo Jesus, nutrindo-os pela palavra da fé, da boa doutrina que tem seguido, mas rejeita as fábulas profanas e velhas e exercita-te a ti mesmo a piedade, pois exercício corporal para pouco aproveita. Ele não condena a malhação, ele não condena o exercício, ele fala, mas tem pouco proveito isso aí. Você pode até fazer, mas todavia não terá muito êxito. Isso não é o foco. O que eu faço, Paulo? Mas a piedade para tudo é proveitosa. O que é piedade? Piedade no grego é eusébia. Eusébia quer dizer devoção fervorosa a Deus e a sua palavra. No amor a Jesus e ao próximo. Quando eu me amo. Isso é piedade. Tem nada a ver com indumentária. Ah, tá, olha lá, a freira. Olha lá, mulher piedosa, olha lá. Olha lá, o budista, olha lá, o homem piedoso, olha a indumentária dele. Está lá o candomblessista, poxa lá, piedoso demais. Não tem nada a ver com indumentária. Piedade tem a ver com o meu coração, a transformação que Cristo faz em mim. Visto, olha só o que é piedade, olha o poder que ela tem. Mas a piedade para tudo é proveitosa, visto que tem a promessa para a vida presente e a que há de vir. Fiel esta palavra, digna de toda aceitação, pois para isto que trabalhamos e lutamos, porque temos posto em nossa esperança no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Manda estas coisas e ensine-as. Ninguém despreze a tua mocidade, mas sê um exemplo para os fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Tem cuidado de ti mesmo, em teus ensinos, persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás, tanto a ti mesmo como os que te ouvem. Que palavra! Que palavra! Quando ele fala, Timóteo, não ligue para desprezar a tua juventude, eu me coloco nessa posição. Porque quando o Senhor estava me levantando, eu falei, Senhor, mas tem tanta gente mais cascuda um pouquinho que eu, tão mais experiente do que eu, tão mais capacitado do que eu, será que vão dar crédito àquilo que eu falo? Eu estava como Jeremias, Senhor, eu sou tão pequeno, será que de fato vão dar crédito? Aí Deus, Ricardo, não é a tua palavra, não é o que tu falas simplesmente a minha palavra. É o que Pedro fala, 1 Pedro 4, aquele que fala segundo a palavra de Deus. Aquele que profetiza é maior do que o que fala em língua. Acabou. Eu falo só a palavra. Eu não preciso de mais nada. Se Deus quiser me conceder algo mais, amém.
Se Ele quiser me usar de uma outra maneira, amém. 2 Pedro 2, versículo 1 em diante, ele fala: mas houve também entre vós falsos profetas, como também haverá falsos mestres, que introduzirão encobertamente heresias destruidoras, negando até o Senhor que o resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão as suas dissoluções. Por causa deles será blasfemado o caminho da verdade. Como também movidos pela ganância, com palavras fingidas, eles farão de vós negócio. E a condenação dos quais já de largo tempo já não tarda, mas a sua destruição não dormita. A hora deles chegará. Só que no meio disso tudo, amado, no meio dos falsos profetas, dos falsos Cristo, surgirá um homem, que a Bíblia menciona como um homem do pecado. E esse homem, a eleição de Bolsonaro já foi algo surreal no Brasil. Foi algo surreal. Segundo as pesquisas, a eleição foi acirrada e teve até segundo turno, eu não acredito. E digo para vocês que eu não acredito nem na esquerda nem na direita, eu acredito num corpo com uma cabeça pensante. E uma esquerda e uma direita é simplesmente para causar divisão. Divisão do povo. Porque o povo não tem direito de escolha de maneira absoluta. Dentro do conceito governamental, desse pilar do espírito desse homem, que se manifestará carnalmente. Só para dar a impressão que a gente é livre. Essa é a conclusão. Mas a gente não tem. Aspa, a gente que eu falo, o mundo, a sociedade, a nação. Não tem. Ah, direita, esquerda, sou de esquerda. Mentira! Você escolhe a esquerda, você ainda está na direita. Você escolhe a direita, você ainda está na esquerda. Porque quem governa isso tudo é uma cabeça só. Quem? O anticristo. Eu ouvi falar num canal de Diego Rocha, ele falando sobre direita e esquerda. Ele falou que nunca existiu. Nunca existiu. Eu acredito dessa forma. Nunca existiu. A gente quer até que se dogmas, mas só a mesma coisa. É só para causar divisão e a mesma coisa. Não tem muito diferença. Eu creio dessa maneira. O pecado, o clube, faz a mesma coisa. Uhum. Eu acredito dessa maneira. Então, esse homem, amado, vai ser algo absurdo. Só que ele se manifestará de uma maneira tão estupefata, amado, que se a gente não tiver abalizado nas escrituras, na nossa fé, no evangelho do reino, que a gente pode ser ludibriado, enganado. Sabe por causa de quê? Porque o sistema, de alguma maneira, ele vai fazendo como nós, como a gente estivesse enxotando a galinha para o galinheiro. Enxotando a galinha para o galinheiro. Como é que a gente faz isso? Dani guarda das minhas ilustrações. Como é que o sistema faz isso? Como é que o anticristo faz isso? A gente estava conversando. Empresa, trabalho, crise, falta de dinheiro, crise num país aqui, acolá, guerra, fome, doenças, absurdos. E vai. E com isso, amado, a gente vai só tendo que se enquadrar. Biometria, ligações com bancos. São 5 sistemas, 5 pilares do governo do anticristo. Vamos ver se eu me recordo. Financeiro, político, religioso, farmacêutico e alimentar. Esse é o 5 pilar governamental do anticristo, que rege toda a nossa vida. Você pode ver, eu estava falando com o Glaucio, amado, abre 10 farmácias, se fecha uma. É muito. Mas abre farmácia igual louco, uma atrás da outra, uma do lado da outra. Não fecha. Dificilmente aquelas que abrem, fecham. Eu falo, meu Deus, está todo mundo doente, não é possível. Quebra farmácia grande, abre farmácia pequena, abre uma aqui, abre uma do lado da outra. Aquela coisa. Não fecha. A indústria farmacêutica arrecada bilhões de reais por ano. A indústria alimentícia, bilhões. Político, absurdo. Religioso, nem se fala. O Vaticano se tornou um Estado independente. Um poder religioso. E ele fala isso aqui, 2 Tessalonicenses 2,3, parte bem diante, ele fala: para isto não sucederá sem que antes venha primeiro a apostasia e seja revelado o homem do pecado. Então aqui já não é mais o ministério da iniquidade, o mistério da iniquidade, já é o homem. E é o vídeo que eu quero mostrar aqui para vocês aqui daqui a pouco.
O homem do pecado, filho da perdição, aquele que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, o objeto de culto, adoração, de sorte que se assentará no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Essa parte aqui final, de sorte que se assentará no santuário de Deus, eu enxergo ela de duas interpretações. Quais? De fato, esse homem vai querer ser adorado como Deus, talvez no templo que está sendo construído em Israel, mas a forma também que ele fala de se assentar no templo, no santuário de Deus, a Bíblia fala que nós somos o quê? Templo do Espírito Santo, santuário do Espírito Santo. Então, este homem do pecado, ele se assentar fala de governo, de domínio. Assentar fala de um trono, como se fosse um trono. Eu me assentei, eu me apossei, dominei. Eu estou na condução. Então está dizendo que ele vai se assentar, vai querer se assentar sobre os eleitos de Deus, para que os eleitos de Deus o adorem como Deus. Eu enxergo dessas duas maneiras. E ele vai se levantar contra tudo que se chama Deus ou até objeto de culto, de adoração. E qual é o nosso maior pilar de adoração, de baluarte? É a Bíblia, amado. É a palavra de Deus. E ele vai se levantar ferrenhamente contra isso, como já se levantou em muitos países. Anda com a Bíblia. Lá, na cidade lá do coreano lá. Vai lá. Tenta ver um filme bíblico lá, Paulo, o apóstolo. Vê se passou esse filme lá. Vê se eles conhecem Neymar lá. Vê se eles conhecem a Anitta. Conhece não, rapaz. Não entra nada, só entra o que ele quer. Só entra o que ele quer. As pessoas só veem o que ele quer. O cara é um ditador. O cara é um tirano. Apocalipse 13:4, ele fala isso. E adoraram ao dragão, porque deu à besta a sua autoridade, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome, e do seu tabernáculo, e dos que habitam no céu. Também lhe foi permitido fazer guerra aos santos, e aqui o mais terrível, e vencê-los. Ele vai fazer guerra contra os santos e vão vencer. Ele deu autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação, e adorá-lo-ão todos que habitam sobre a face da terra. Esses cujos nomes, olha só, todos que habitam sobre a face da terra, cujos nomes esses não estão escritos no livro do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Os que vão adorar, ele vai fazer guerra aos santos, vai vencer essa guerra, mas não a batalha. Mas o restante que habita na terra vão adorar a ele. Aí olha o que ele diz, versículo 13. E operava grandes sinais, de maneira que fazia até descer fogo do céu e da terra à vista dos homens, e por meio de sinais que lhe fora permitido fazer na presença da besta, enganava os que habitavam sobre a terra, e lhes dizia que fizessem uma imagem à besta, que recebera ferida a espada e vivia. E foi-lhe concedido também dar fôlego à imagem da besta, para que a imagem da besta falasse. Olha só que absurdo, amado. E para quê? A indústria da nanotecnologia já coloca os hologramas, para que a gente comece já a se acostumar com as coisas inanimadas falando, tomando postura. Está entendendo? Para a gente já tomar, a gente se adaptar. Fosse dar fôlego a besta e falasse. E fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Ó. E que fez a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, que lhe fosse posto o sinal na mão direita ou na fronte, para que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aquele que tivesse sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. E aí vem a Mundial e coloca essa tatuagem. A Universal. Agora que está passando pra gente. Essa imagenzinha de uma cruz. Que aparentemente, parece até ser um sinalzinho, mas parece ser uma tatuagem de fato, de verdade. É uma tatuagem. Uma marca. E aí, falando que é o quê? É um sinal. É um sinal. E vocês terão esse sinal e as portas vão se abrir. Vocês vão prosperar. Vocês vão vencer. Deus vai fazer chover do céu para vocês. É simplesmente uma marca.
E todo o povo já se adaptando, se conformando, amado, se movendo facilmente a sua mente. E aonde a gente vai chegar? As portas vão se abrir, vocês vão prosperar. Claro, pô, vocês vão estar de acordo com o governo mundial. Porque quem não tiver não vai poder comprar nem vender. Por exemplo, eu vim pra cá, eu tinha que comprar um pó de café, um leite e o alho. A negona falou, eu falei, garoto, vamos parar aqui rapidinho aqui, já vamos comprar. Mas se eu não tivesse, se já entrar o sistema do anticristo, como é que eu ia comprar? Não ia ter de macaco mesmo. Não ia ter. Eu ia ter que beber água, mano. E se tiver água, porque a Coca-Cola está querendo comprar todos os afluentes de lençóis freáticos da Terra. Da Terra! Então eles vão dominar a Terra. Por isso que quando os fatos do Apocalipse começarem a acontecer, Deus vai ter que ferir a água. Para mostrar para eles que quem manda é o Senhor e não eles. Então Deus vai ter que ferir a água, fazer a água ficar amarga. Mas com isso, muita gente vai morrer. Muita gente vai morrer. E aí, amado? Como é que vai ser? Será que é simplesmente bobeira tudo isso? Será que é coincidência? Será que a gente vai continuar acreditando que é simplesmente coincidência? Mas pastor, tá ruim. Tá ruim, amado. Mas a Bíblia fala que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. E Paulo menciona isso. Ele fala, então será revelado o iníquo. Ok. Mas a quem o Senhor Jesus matará? Como? Com a espada, Paulo? Como, Paulo? Com um fuzil? Como, Paulo? O que vai ser? Com escopeta, com bomba? Não. Simplesmente com assopro. Simplesmente com assopro da sua boca. E destruirá com a manifestação da sua vinda. Rápido, simples e rasteiro. E eles vão ficar cantando ainda a vitória. Quando a besta aparecer, o dragão. Olha só o que eles falaram em Apocalipse 13:4. Eles falaram, e adorarão a besta, o dragão e a sua autoridade. E dizendo, quem é semelhante à besta? Quem pode batalhar contra ela? Como quem diz, o Satanás é invencível. Ninguém vencerá ele. Mas digo, amado, ninguém pode vencer o Senhor, amado. E a gente, se perseverar até o fim, a gente vai ser salvo. E como que a gente faz isso, pastor? Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, ainda que com gemidos inexprimíveis. Mas o Espírito Santo é a passagem, é o selo da nossa redenção. Então, de alguma maneira, amado, a gente tem que lutar para não entristecer o Espírito Santo. É a luta pela santidade. Santidade é na força? Não. É impulsionada pelo Espírito. Mas eu tenho a minha parcela de responsabilidade. Como o salmista fala, não porei coisa má diante dos meus olhos. Também não ouvirei coisas que não devem. É santidade, renúncia. E até aqui, amado. Tem muito mais coisa para falar, mas é até aqui. Amado, quero nos convidar a abrir o Santo Livro, na segunda epístola do apóstolo Paulo aos Tessalônicos, capítulo 2, versículo 1 em diante. Foi muito pertinente a abertura do culto, o texto que o Maico mencionou. Isso tem falado muito comigo o dia todo, né? Então eu quero compartilhar um pouco, eu quero ser bem sucinto. E se der tempo ainda eu quero compartilhar 2 vídeos que eu baixei aqui. Embaixo tem espaço. Eu posso me exaltar aí. Ah, tá. Capítulo 2. Amém? Está escrito assim no Santo Livro. Ora, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamo-vos, irmãos, que não vos movais facilmente do vosso modo de pensar,
Nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como enviada de nós, como se o dia do Senhor estivesse já perto. Ninguém de modo algum vos engane, porque isto não sucederá. O quê? A vinda do Senhor. Isto não sucederá sem que venha primeiro a apostasia. Note que ele coloque a apostasia. Não é simplesmente uma apostasia, porque no tempo de Paulo já havia apostasia. Ele está falando de uma apostasia diferenciada. E seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição, aquele que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou objeto de adoração, de culto, de sorte que se assentará no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. E não vos lembrei que eu vos dizia estas coisas quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis que o detém para o seu próprio tempo seja revelado, pois o mistério da iniquidade já opera. Somente há um que agora o detém, até que seja posto fora. E então será revelado esse iníquo, o que o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá com a manifestação da sua vinda, com seu aparecimento. Versículo 9. E a esse iníquo, cuja vinda, olha só, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, de engano, de farsa, e com todo engano da injustiça, para que os perecem, porque não receberam o amor da verdade para serem salvos, não receberam Cristo, e por isso Deus lhes envia a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na injustiça. Amém, amado? Tenha bondade, em nome de Jesus. Capítulo 2. Com a aftazinha na ponta da língua. Mas amém. Eu estou preparando essa mensagem aqui ainda. Comecei a preparar ela hoje ainda lá no trabalho. Quando dava uma folguinha eu ia lá e digitava. Rapidinho. Digitava. Vim aqui, faltava só um pouquinho. Rapidinho ali. Mas ainda não terminei. E talvez o título seja esse: O Homem do Pecado. O Homem do Pecado. Por que o Homem do Pecado? Porque de fato Paulo aqui ele queria alertar aos Tessalônicos, ele queria orientar aos Tessalônicos, instruir, abrir a visão, a mente, o entendimento dos Tessalônicos quanto à vinda do Senhor, e em relação à vinda do Senhor, a manifestação daquele que se opõe contra o próprio Senhor, cujo qual Satanás nós vemos e entendemos e discernimos na Escritura, que de fato Satanás ele tenta ser como Deus. Esse de fato foi o motivo pelo qual ele perdeu o seu lugar no céu. Ele perdeu a sua posição de salvação, vamos colocar assim. Por que perdeu a posição de salvação? Porque ele pecou num corpo glorificado. Tanto que eu, de maneira pessoal e não dogmática, penso que a liberdade que os anjos tinham de se posicionar em servirem a Deus ou não, ela foi cerceada, foi cancelada. Porque os anjos, de alguma maneira, tinham a voluntariedade de adorarem a Deus. Mas, de alguma maneira, Satanás, com a sua persuasão, com a sua eloquência, com a sua inteligência, com a sua beleza, com todo o seu encanto, conseguiu ludibriar seres celestiais, amados. Agora, um ser que teve o epípeto de conseguir ludibriar seres celestiais que de alguma maneira estavam próximos de Deus, viram a glória de Deus, quem é Deus, gozavam da eternidade, não tem condição de nos enganar? Não tem, amado. Então, esse Deus, quando vê esse ser, Satanás, que outrora hoje é Satanás, a serpente, o diabo, enfim, todos os seus adjetivos, Deus ele já tinha um plano bolado
para a salvação da sua criação, o homem. O céu e a terra eram uma fusão só, antes da queda. Tanto que quando você vai para a epístola de Paulo aos Efesianos, ele fala, para tornar a congregar todas as coisas, o céu e a terra. Se diz para tornar a congregar, significa que antes era congregável. Era unido, era unificado, de maneira tal que Adão tinha relação direta com Deus. Adão era um ser eterno, Adão era um ser que não era fadado à morte, tal qual Deus falou que não era para ele tocar na árvore da ciência do bem e do mal. Note que Deus não proibiu Adão de tocar na árvore da vida. A árvore da vida era acesso livre ao homem. Tanto que quando o homem peca, Deus expulsa o homem do jardim para que o homem não toque mais na árvore da vida. E Deus fala, nós temos que inibir o homem de tocar na árvore da vida para que ele não seja como Deus. Então, a liberdade que o homem tinha para tocar, ou para se alimentar, para se nutrir da árvore da vida, após a queda pelo fato do homem ser enganado pela serpente, é cerceada. Tanto que Deus coloca um querubim, alguém que guarda na porta do jardim, para guardar a entrada, o caminho que a Bíblia fala. Gênesis 3, o último versículo. Então Deus coloca um querubim para inibir que o homem entre de novo no caminho da eternidade. Qual o intento de Deus agora? Agora o verbo que criou todas as coisas, ele vai se carnificar, se tornar homem, se tornar a imagem daquele cujo qual ele criou. Mas Deus de fato, em João 6:24, diz que Deus é Espírito. Mas João também vai mencionar que de fato o verbo ele se fez carne. Por quê? Porque só era necessário e aceitável um sacrifício de carne para salvar os seres humanos. Não tinha como simplesmente ser um sacrifício de animais. Era sombra. A realidade é Cristo, diz Paulo. Tudo outrora era sombra. A realidade é Cristo. Por exemplo, a minha sombra não é a minha realidade. Você consegue pegar na minha sombra? Não. É um reflexo da minha imagem. É simplesmente uma sombra. É um reflexo da minha imagem, mediante a luz, é a sombra. Então, Deus se faz carne. Quando Satanás, que também é espírito, é um anjo caído, observa e vê que Deus agora se fez carne, ele se desespera. De alguma maneira, ele se desespera. Ele fica tentando arquitetar uma maneira de tentar impedir o plano salvífico de Deus. E quando Cristo começa a pregar numa sinagoga, Marcos capítulo 1, a partir do versículo 21, a primeira manifestação demoníaca, corpórea, se apresenta. O homem também abre campo para que Satanás já não esteja mais fora, mas dentro dele. E ali Cristo pregando a palavra, um homem dentro da sinagoga se manifesta. A Bíblia fala que ele se revolve, ele se debate, ele se convulsiona, ele chama a atenção, ele quer tirar o foco da palavra. E quer focar para ele, fazer com que os homens não prestem atenção na palavra de Cristo. E é isso que o diabo de fato faz na sinagoga de Satanás. Se manifesta, runge, fica de mão curvada, fala coisas. As pessoas ficam ludibriadas e encantadas ouvindo o diabo. E a palavra de Jesus de fato não ecoa. A palavra do reino de fato não manifesta a graça. De fato a palavra de Cristo não salva a alma humana. Por quê? Porque é um demônio no altar falando. Porque há demônios em púlpito ministrando. E o Espírito Santo de maneira expressa está falando que Satanás está nos púlpitos. Satanás está nas congregações. Satanás está com os microfones. Satanás está no sistema. E Cristo fala, cala-te. Cristo não expulsa de maneira primária. Cala-te. E depois sai dele. Cala-te. O homem do pecado, ele quer aparecer. E por que ele faz isso? Porque ele não quer que nem eu nem você tínhamos ou venhamos a ter aquilo que ele tinha. Ele não quer. Que ele sabe de alguma maneira
era bom. Muito bom. Quando Deus termina a criação e o homem, ele fala, criou Deus o homem e viu que tudo que ele fizera era muito bom, mano. Antes da queda, tudo muito bom, com acesso direto à árvore da vida. Vem Jesus e torna a nos dar de novo acesso ao